Sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Beto aqui nos Dois Nerds e uma Bíblia. Como sempre, uma forma muito mais descontraída, sem muitas edições, sem muito preparo, mas aqui para a gente trazer uma devocional, uma meditação na palavra do Senhor. E hoje eu quero conversar com vocês rapidamente em 1 Samuel 17. Essa é uma passagem extremamente conhecida. Essa é uma passagem que ela sai da bolha cristã, da bolha religiosa, e até pessoas que não são cristãs conhecem, que é a famosa passagem de Davi e Golias. Mas o que eu quero ver aqui com vocês não é necessariamente somente Davi e Golias. Nós vamos entender um pouco desse texto, vamos olhar um pouco essa história e compreender as várias facetas dela, né? Quando eu falo Davi e Golias, todo mundo conhece a história do quê? Davi, menino Davi pequenininho, que foi lá, deu uma pedrada na cabeça do gigante Golias e o matou. Essa é a história que todos conhecem. A gente pode dar uma pequena aprofundada e olhar o nível da história que talvez o pessoal mais cristão conheça. Então, Davi, ainda não rei, no lugar de Saul, rei de Israel, vai lá e derrotou o gigante filisteu, que era inimigo do povo de Israel. Poxa, aí a gente já tem um pouco mais de contexto. A gente já entra numa questão que talvez os cristãos vão saber melhor. Mas vamos aprofundar um pouco. Vamos pensar um pouco mais nesse texto, vamos olhar um pouco para trás. O que estava acontecendo? 1 Samuel, ele é um texto, um livro com objetivo. Esse livro, ele vem ali numa pegada profética histórica e ele conta como os reis de Israel surgiram. Né? Desde ali da formação, nascimento de Samuel, até como o profeta Samuel, o sacerdote, o último juiz, ungiu Saul e depois Davi. Se a gente olha no capítulo 16, que é um capítulo anterior a isso, a gente tem a unção de Davi como rei de Israel. Isso é Deus mandando Samuel ungir Davi. Veja, Saul ainda não sabia disso. Mas Saul sabia que ele estava numa situação complicada para com Deus. E aí o que a gente tem? A gente tem o pequeno Davi, que já teve um certo contato ali no final do capítulo 16 com Saul, mas Saul não conhecia ele direito ainda. Tudo bem. É aquele momento que Saul fica possuído e Davi toca a harpa para ele. Beleza. Davi vai lá e enfrenta Golias. E muitas vezes a gente fica nesse texto de Golias, que ele é um texto maravilhoso, a gente consegue aprender muita coisa nesse texto, principalmente o discurso de Davi. Mas o que eu quero que a gente olhe para cá é a cena pós-créditos dessa batalha. Porque vejam, assim como um bom filme da Marvel, há uma cena pós-créditos interessante aqui. Davi enfrenta Golias, dá uma pedrada na cabeça dele, mata ele depois de arrancar sua cabeça. Ok. Disso, Davi vai até Saul. Vejam, a batalha acaba quando Davi arranca a cabeça de Golias. Davi arranca a cabeça dele, os israelitas vão para a batalha e eles vencem os filisteus. E aqui a gente tem o herói da história vencendo o vilão. Fim. É isso. Todo mundo fica feliz, vitória, fechou. Sobe os créditos. Saul chama Davi para vir conversar. Saul fica se perguntando quem é esse cara. E ele pergunta para Abner, que é seu general, quem que é esse? O Abner fala assim, eu não sei. Quando Saul traz Davi, Saul pergunta quem que é você? E aí Davi fala, eu sou filho de Jessé, seu servo. Essa é a apresentação oficial do que seria a verdadeira batalha na vida de Davi. A história, vejam, não é somente ou unicamente entre Davi e Golias, mas é a apresentação de Davi para Saul e do embate que eles viveriam pelo trono de Israel. E aqui é muito importante a gente verificar o que? O discurso de Davi. O discurso que Davi faz para Golias é o que? Você vem para mim com espada e lança e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi vai para a guerra, Saul fala assim, ó, é perigoso, pega minha armadura, coloca roupa, vai com arma, e Davi até tenta. Mas não dá certo, ele é pequenininho, a roupa é grande e tudo mais. E ele vai. Esse discurso de Davi também serve para Saul. Ah, Saul, você está lutando com armas humanas. Eu vou lutar com a arma divina.
O texto apresenta no capítulo 15 o erro de Saul e por que Deus o rejeita. No 16, Deus escolhendo um novo rei. E no 17, a apresentação desses dois reis. O rei que está agindo com ações humanas, ou seja, contrária à vontade de Deus, e o novo rei que agirá conforme a vontade de Deus. Então, se a gente olhar para todo esse contexto e a gente ver toda essa construção, é muito interessante ver essas informações apresentadas nessa sequência. E agora eu faço uma aplicação muito prática para a nossa vida. Veja, meu querido, não importa o gigante que você está enfrentando agora. O que importa é a sua cena pós-créditos. O que você vai fazer depois dessa vitória. Você se manterá na presença do Senhor, louvando Ele, adorando Ele, se preparando para o seu próximo gigante? Ou quem sabe você vai fazer igual Saul? Diante de uma vitória, você vai se deixar levar pelas coisas do mundo e fazer as coisas do seu jeito, ao invés de fazer as coisas do jeito de Deus. A vida do cristão sempre tem uma nova batalha. As nossas vidas, elas nunca param de ter desafios. E a nossa cena pós-créditos final, o nosso momento absoluto, vai ser quando a gente chegar no céu. E estar com Deus e aí sim descansar plenamente. Até lá, os desafios serão constantes. Então, assim como Davi enfrentou Golias e logo depois teve o seu desafio, Saul, a gente enfrenta desafios diariamente. E no próximo momento a gente já está ali, de novo, num novo embate, com um novo vilão, com um novo desafio. Sejamos como Davi. Encaremos a vida diante da vontade de Deus, conforme a vontade dele. Lutemos não com as nossas forças humanas, mas lutemos com o que Deus nos dá. A gente tem que se preparar, a gente tem que estar na presença de Deus. Essa é a minha mensagem para hoje, essa é a minha meditação em cima desse texto. Que a gente possa encarar os nossos desafios confiando e dependendo em Deus. Não nas nossas armas humanas e da nossa capacidade humana. Se a gente depender de só nós, não vai dar boa. Eu fico por aqui, um beijo e um queijo e até mais!